Mari, o que você indica que eu faça? Eu escolho o tipo de BOPP que eu vou usar nos meus produtos ou eu dou a opção do cliente escolher se ele quer um acabamento no produto dele fosco, brilhoso ou holográfico. Então vamos lá, a gente precisa entender quais são os prós e contras de cada decisão primeiro, antes de eu dar a minha opinião, tá? E a minha opinião vai ser baseada justamente nesses prós e contras. Qual que é a grande vantagem do cliente escolher? Ele vai estar ali 100% satisfeito com aquele produto, com aquela laminação, porque foi ele que escolheu. Em contrapartida, esse processo pode ser muito desgastante para você. Ele pode te dar inúmeros problemas. O que a gente precisa pensar, tá? Quando você vai fazer o processo de laminação na sua laminadora, seja ela profissional ou seja ela até adaptada com suporte, se você usa suporte ou se você usa uma laminadora profissional, você vai sempre colocar o rolo e ajustar esse rolo. Então, numa laminadora profissional, por exemplo, eu vou encaixar esse rolo no meu suporte, vou ajustar ele, vou ter que fazer o processo de encaixe desse BOPP na minha laminadora, tenho que ajustar para ele não ficar enrugado e aí sim eu faço o processo de laminação. Numa laminação adaptada, por exemplo, numa laminadora adaptada com suporte, é o mesmo processo. Você vai encaixar esse rolo, vai ter que dar conta de que ele está retinho para você fazer a sua laminação e aí sim fazer e prosseguir com a sua laminação. Se você não usa o suporte na sua laminadora adaptada e simplesmente usa o protetor térmico, né, que você vai cortar um pedacinho desse BOPP e fazer esse processo de laminação, vai ser um pouco mais fácil, porque você simplesmente vai cortar um pedaço de um BOPP brilhoso ou do fosco ou do holográfico, ok? De qualquer forma, você tem alguns desafios, tá? Não vou chamar de dificuldade não, mas você vai ter alguns desafios. Primeiro, toda vez que tiver uma troca de BOPP, você vai ter que trocar esse BOPP na sua laminadora. Então, ora você vai fazer o ajuste para um BOPP fosco, ora você vai fazer o ajuste para um BOPP brilhoso, ora você vai ajustar para um BOPP holográfico. Isso vai te tomar muito tempo, porque você vai trocar esse BOPP, você vai ter que ajustar ele. Toda vez que você tirar e colocar, você vai perder um pedaço desse BOPP, vai te dar uma perda na sua produção. Então, existem alguns fatores que vão gargalar o seu processo. Além disso, o segundo ponto contra isso é, você pode acabar confundindo. Imagina você, teve uma produção aí, vários pedidos. Tive 50 pedidos no dia. Eu vou ter que separar quais capas vão ser laminadas com o BOPP fosco, quais capas vão ser laminadas com BOPP brilhoso, quais vão ser laminadas com BOPP holográfico, e aí eu vou ter que fazer primeiro fosco, depois o brilhoso, depois o holográfico. Mais uma vez, além do tempo que você vai gastar fazendo isso, você pode estar aberto e estar aberta a muitos erros. Porque imagina você separar um, separa o outro, pode misturar. Esse processo é muito desgastante, entende? Então é muito legal para o seu cliente poder ter esse processo de escolha, é muito legal. Mas para você, em contrapartida, como produtor desse produto, a não ser que você tivesse uma laminadora para cada BOPP, entende? Ah, eu tenho essa laminadora só para BOPP fosco, essa só para BOPP brilhoso, essa só para BOPP holográfico. Show de bola, você só separaria as capas ali, laminaria cada bolinho de capas numa laminadora e estaria tudo certo. Agora, como geralmente a gente usa uma laminadora só para toda a produção, isso vai ser muito desgastante, isso vai te demandar muito tempo, isso vai fazer com que às vezes você tenha muita perda, porque até você ajustar o seu BOPP ali na sua laminadora, você gasta um pouquinho dele para você testar, para você ver se ele não está enrugado, se ele está laminando certinho. Então, existem vários contras. Na minha humilde opinião, existe mais contras do que pró. Existem mais coisas que me fazem não optar por essa opção mesmo do cliente escolher, do que eu realmente olhar para isso e falar, olha, isso tem mais pontos bons do que ruins. Então, na minha opinião, não dê essa opção, principalmente no início, tá? Você pode cometer muitos erros, você acaba perdendo muito tempo e, além disso, você também tem muita perda financeira. Perdeu o material, perdeu o dinheiro e, no final das contas, o custo unitário do seu produto está aumentando muito, ok? Minha dica, então, final faça você a escolha desse produto. Isso geralmente não vai impactar na escolha do seu cliente. Ah, eu não vou comprar com fulana porque o acabamento dela é fosco e não brilhoso.
No final das contas, o cliente muitas das vezes nem percebe isso, tá? O que vai realmente fazer com que o seu cliente compre com você é a qualidade do seu produto, é o acabamento dele no geral, são as funções que esse produto dá, não simplesmente o acabamento da capa ser fosco ou brilhoso, beleza? Então, acho que existem outras coisas a mais pra gente se preocupar, para que o cliente de fato faça a compra e fidelize com você, do que só a escolha do BOPP. Então agora escolhe aí e manda ver na sua produção, que eu tô louca pra ver o que você tá fazendo por aí.